Então o que a gente vai falar hoje? Introduzir, né? E para a gente falar de som, e propriamente dito, som é um fenômeno acústico, né? Todo e qualquer som que a gente emite. Antes de a gente falar de áudio profissionalmente, ou o uso prático da ferramenta do áudio, a gente tem que falar sobre a parte acústica, sobre som. E a gente tem uma explicação que eu já dei ali, que som é uma perturbação física que ocorre num meio material elástico. Bom, galera, meu nome é Gideon. Eu não tenho uma concepção sobre o que é som, né? Mas para mim som são ondas que algum objeto faz, no caso da minha voz agora, emitindo algumas ondas que vai propagar um som. Certo. Outra visão de som ou complemento, quem tem mais? Som. Meu nome é Josué. Som é ruídos que às vezes agrada e que desagrada. Bacana a definição dele. Ele colocou som como uma questão de ruído, né? E também é isso, né? Uma questão lógica. Alguém pode discordar, mas eu vou fazer uma afirmação aqui. Música é ruído? Sim ou não? É ruído. Quem acha que música não tem nada a ver com ruído? Pode levantar a mão. A música para mim não é ruído, não. O colega ali ia levantando, voltou atrás. O outro falou: não, velho. Música é ruído, então todo mundo concorda comigo? Que música é ruído? Na prática, música é ruído, né? Só que tem uma pequena particularidade. A diferença em relação ao ruído, como a gente já imagina, né, subjetivamente, é que a música ela é um ruído, vamos dizer assim, organizado de forma harmônica, né? Mas nada mais é do que ondas sonoras também sendo emitidas em algumas frequências, em particular, dependendo do instrumento que emitiu, né? Organizado de forma harmônica, mas nada mais é do que o ruído. E o que difere a música do ruído propriamente dito, né? Na sua concepção, que a gente tem um ruído constante, né? Vou dar um exemplo prático aqui, na própria estrutura da mesa de som, que a gente tem essa possibilidade de você usar um recurso que a gente tem aqui. O que seria um ruído propriamente dito? Então isso é um ruído. A gente tem uma soma de várias frequências sendo emitidas aqui nesse local, só que elas foram emitidas de forma não organizada, vamos dizer assim, na concepção de reprodução das ondas sonoras, totalmente fora de organização na sua estrutura harmônica, né? Mas foi emitido frequências sonoras, perturbação física nesse meio físico aqui também. O ar, o nosso ar atmosférico, a soma que nós temos do oxigênio, ele é um gás, né? Nós estamos sujeitos a um ambiente gasoso. E o som que é emitido, que sai de uma caixa de som, o som da minha voz, por exemplo, que está sendo emitido agora, está sendo projetado nesse ambiente, ele está perturbando fisicamente esse ambiente. Se ele está perturbando fisicamente um ambiente gasoso, que é o nosso ar atmosférico aqui, né, ele vai se reproduzir de uma determinada forma. Qual é essa forma? A forma que o som se reproduz é através de ondas, né, forma ondulatória. Então você tem todo e qualquer som, para ele ser reproduzido no seu contexto original, né, ele tem que ter dois movimentos básicos. Tá? Se você tiver com a anotação aí do bloco, é novidade para você pode até anotar. Dois movimentos básicos que o som ele começa a sua reprodução, né? Primeira coisa, ele se reproduz de forma ondulatória. Então, através de ondas sonoras, né, você tem a reprodução ou a propagação do som. Só que antes dele se propagar, você tem que ter um meio em que vai se originar essa propagação. Ou seja, todo e qualquer corpo que vibra em meio material elástico, né, no caso do ambiente gasoso como o nosso, vai produzir som. Então, um exemplo prático, vou dar um exemplo prático para vocês. Quando eu falo aqui, o som se projeta e sai dessa caixa de som e chega até você, o que ocorreu na prática? Na concepção desse ambiente gasoso que nós nos encontramos, que é o oxigênio, você tem várias moléculas, uma do lado das outras, né? E elas estão mais ou menos espaçadas entre si. O ambiente gasoso ele tem essa propriedade. Numa superfície sólida, como essa madeira, você tem uma aglomeração de moléculas muito mais próximas umas das outras, né? Então, ou seja, a densidade, a massa molecular desse objeto para a massa molecular de um ambiente gasoso é totalmente diferente, né?
Quem estudou um pouco e lembra de segundo grau vai lembrar do mol em química. A gente estudou um pouco sobre massa molecular dos corpos. Então, dependendo do local onde o som se propague, ou seja, dependendo da densidade da massa molecular do local onde ele se propague, vai existir variações, principalmente de velocidade de transmissão. Então, o que eu quero dizer com isso? O som ele se transmite no ambiente gasoso numa determinada velocidade e no ambiente sólido ou líquido em outras velocidades. Tá? Quanto mais denso, quanto mais próximas as moléculas estiverem uma das outras, mais rápido vai ser a transmissão de energia de uma dessas moléculas para as outras através de ondas, né, ou movimentos ondulatórios. Então, nessa concepção de reprodução do som, né, em termos práticos, a gente tem demonstrações que a gente até faz em sala de aula. Eu já fiz um aqui para vocês usando, né, o que a gente chama de ruído rosa. Depois vamos ver o que é o ruído rosa na prática. Então, a reprodução em si é feita no ambiente gasoso dessa forma. E o som ele viaja nesse ambiente nosso aqui com determinada velocidade. Só para referência, aproximadamente, eu não sei quanto é que está a temperatura aqui, mas aproximadamente a 1238, 1240 km por hora é a velocidade que o som se propaga. Isso em metros por segundo dá aproximadamente 344 metros por segundo. Tá? É um valor convencionado, levando em conta a temperatura ambiente. Então, uma informação importante: quando eu tiver variação de temperatura e umidade no local, o som também varia na sua velocidade de reprodução. Isso tem um efeito tão drástico e tão sério no ambiente, que nessa época agora que a gente está vivendo em Brasília, na época da seca, né, o som se comporta de uma forma. Quando chegar a época de chuva e a umidade aumentar e a temperatura cair um pouco, o som vai ter uma variação também, principalmente nas frequências médio-agudas. Tá? Então vamos ver mais detalhado o que são as frequências, vocês vão entender isso. Então o que eu quero dizer com isso? A ideia de quando a gente associar essa informação que eu estou passando agora com a questão do uso de equalização, né? Você vai ter um equalizador que você liga uma estrutura de som como essa, né? No período da tarde a gente vai demonstrar isso. E você tem algumas curvas de equalização que você pode fazer num tipo de equalizador chamado equalizador gráfico, né? Que a gente vai abordar sobre isso também. Então o que você vai ter em termos práticos? Né? As pessoas definiram o seguinte, que um som, uma instalação fixa como essa igreja, por exemplo, né? O ajuste que eu fizer de equalização lá vai ser a mesma para o ano inteiro, não vai. Então, dependendo da umidade, da temperatura do local, principalmente da quantidade de pessoas no ambiente, as ondas sonoras se comportam de forma totalmente diferente. Então, a ideia que você ouviu de repente no passado, que as curvas de equalização têm que ficar fixa, não pode alterar. O lojista ou o projetista, entre aspas, né, chegou para você e falou: olha, você não pode mexer. Isso já é conversa, já derruba esse mito aí. Na verdade, o equalizador serve lá para justamente você alterar ele, fazer ajustes para conseguir equilíbrio na percepção do som no ambiente. Tá? Então, a gente tem a interação no meio físico em relação à perturbação que é causada, né? E vários fenômenos ocorrem nesse meio físico para que o som tenha variações de percepções de frequência, principalmente. Tá? Nesse ambiente que a gente se encontra, por exemplo, você tem uma interferência direta de um fenômeno que a gente vai estudar aqui, chamado reverberação. E aí a gente vai fazer algumas demonstrações para vocês terem uma ideia de como é que o som se comporta nesse tipo de ambiente. Eu tenho um comprimento específico, tenho uma largura, tenho um pé direito considerado aqui. Eu tenho uma série de materiais que se combinam, que se desajustam também, né, para que o som tenha essa percepção que vocês estão tendo aí, né? Ou seja, o som que eu estou percebendo aqui, na posição que eu estou de frente para a parte do fundo da igreja, eu estou percebendo uma sobra exagerada lá no fundo, tá aqui onde eu estou. Talvez vocês nem tanto, porque vocês estão virados para cá, né? Vocês estão ouvindo só as reflexões vindas de trás. Então vocês vão perceber algumas variações, mas existem soluções para isso. A gente vai até abordar isso hoje para vocês também. Vocês vão ter uma referência correta, né, do que fazer em ambientes como esse, tá?